éternel. Aclamemos aqui Eterno. Je disais, nous acclamons le roi des rois. Eu estava dizendo que nós aclamemos o Rei dos Reis. Je répète encore, si on peut acclamer les dieux véritables. Eu repito, se podemos aclamar a Deus. J'étais en train de dire, si on pouvait acclamer les dieux tout-puissants. Eu estava dizendo, se podemos aclamar o Deus poderoso. Acclamez bien notre Seigneur. Aclamemos o Deus Todo-Poderoso. Bien-aimé, l'éternel Dieu est merveilleux. Amados, o eterno Deus é maravilhoso. Ce Dieu-là t'a accordé cette bonne journée. Esse Deus que te concedeu esse bom dia. Il te connaît plus que toutes choses. Ele te conhece mais do que todas as coisas. Il n'y a rien sur la terre Não há nada na terra qui est plus grand que c'est notre Dieu. que é maior do que o nosso Deus. Notre Dieu est merveilleux. Nosso Deus é maravilhoso. Amen. Glória ao Senhor. Si on peut se mettre debout, nous voulons lire la parole de Dieu. Se podemos nos colocar em pé para lermos a palavra de Deus. Nous allons lire la parole de Dieu. Faremos a leitura da palavra de Deus. Notre frère Joël va nous aider. O nosso leitor, irmão Joel, vai nos ajudar. Nous n'allons pas lire tout les versets, mais nous allons lire seulement 4 ou 5 versets. Não faremos a leitura em todos os versículos, mas pelo menos Genèse 4 ou 5. chapitre 27. Livro de Gênesis, capítulo 27. Verset 1 à 23, mais nous allons lire seulement le verset 1 à 5. Le reste, nous allons commencer à Do expliquer. primeiro ao 23º versículo, mas faremos a leitura do primeiro até o 5º versículo. Mais toi, tu vas écrire Genèse chapitre 27, de 1 à 23. Você anota aí Gênesis capítulo 27, primeiro a 23 versículos. Et puis nous allons encore lire Genèse chapitre 32, verset 24 à 28. E depois faremos a leitura no Gênesis capítulo 32, versículo 24 a 28. Nous écoutons le lecture. Seguimos a leitura. Genèse chapitre 27, le verset 1er jusqu'au 5e, je lis la parole de Dieu. Amen. Amém. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils » Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les rapporter. Parole du Seigneur. Amen. Nous lisons encore dans le livre de Genèse, chapitre 32, verset 24 à 28. Genèse chapitre 32, le verset 24 au 28e, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu et on peut s'asseoir. Pela palavra e tomamos assentos. Bien-aimés dans le Seigneur, Amados em Cristo, je vous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur eu Jésus-Christ. estou a vos abençoar em nome precioso do nosso Senhor Jesus Je Cristo. bénis la présence de notre pasteur. Estou a abençoar a presença do nosso pastor. Je bénis la présence de tous les serviteurs de Dieu. E abençoo também a presença de todos os servos de Deus. Je bénis tout et chacun de nous. Eu abençoo cada de nós. Ce matin, bien-aimés, nous voulons parler de la part de Dieu Nesta manhã, amados, queremos falar da parte de Deus sur un thème, sobre tema, la bénédiction de Dieu dans Jacob. a bênção de Deus no Jacó. La bénédiction de Dieu dans Jacob. A bênção de Deus no Jacó. Bien-aimés, dans ces lectures que nous venons de lire, Amados, na leitura em que acabamos de ler, l'histoire du texte nous montre a história do texto nos mostra Isaac, o Isaac,
qui était le père que foi o pai de Jacob et d'Ésaü, de Jacó e do Esaú, lorsqu'il voulait mourir, quando ele sentiu que estava perto a il morrer, voyait déjà que dans peu de temps, je vais quitter la terre. ele sabia que daqui a curto tempo eu poderei deixar a terra. Maintenant, c'est le moment de bénir mes enfants. Agora é o momento de eu abençoar os meus filhos. Mais comme c'était dans l'habitude des Israélites, Mas como era o costume dos israelitas, on bénissait toujours le premier-né. você tem abençoado primeiro o primogênito. La bénédiction appartenait au premier-né. A bênção começa com o primogênito. Et Isaac appela Ésaü. E o Isaac chamou Esaú, Il lui dit ceci: Mais dizendo-lhe: voici ton Eis-me père. aqui, seu pai. Bientôt là, je vois comme si je vais vous laisser. Eu sinto que daqui a pouco eu vou vos deixar. Mais j'ai besoin de te bénir, Mas eu preciso te de abençoar, laisser ma bénédiction sur toi. de deixar a minha bênção sobre você. Cette bénédiction qui était pendant Abraham, Esta bênção que proveio do Abraão Isaac, leur père, e estava comigo como vosso et pai. le père Isaac voulait maintenant le transmettre à son fils Ésaü. E o pai Isaac queria, na verdade, entregar ao seu filho Esaú. Mais pendant qu'il parlait, Mas quanto falava, la Bible dit la maman était là en train d'écouter, Rebecca. a Bíblia diz que a Rebeca, sua mãe, estava perto ouvindo. Elle écoutait ce que le papa parlait à son fils Ésaü. E ela ouvia tudo quanto o papai falava ao seu filho Esaú. Et lorsqu'elle a compris que papa veut laisser la bénédiction à cet enfant, E quando ela entendeu que o papai poderia deixar a sua bênção no seu filho, comme la maman avait la promesse, como a mamãe teve a promessa, si tu lis au début, se você ler no princípio, vous allez voir que Dieu était apparu devant Rebecca. você vai ver que Deus apareceu na Rebeca. Il parle là à Rebecca ceci: Falou a Rebeca o il seguinte: y a 2 enfants en toi. há 2 filhos em ti. Lorsque Rebecca était enceinte, Quando a Rebeca estava il concebida, dit que tu as 2 enfants en toi. disse que você tem 2 filhos. Mais c'est le deuxième que moi j'ai choisi. Mas o segundo que eu escolho, C'est lui qui sera béni. aquele que será abençoado, C'est celui-là que moi j'ai choisi et j'ai donné ma bénédiction. é aquele que eu escolhi, é a qual que eu entreguei a minha bênção. Ce que j'ai compris ici dans ce texte, Pelo que eu entendi aqui nesse texto, pendant tout ce temps, durante o tempo todo, la maman avait reçu ce message. a mamãe havia recebido esta Elle n'a mensagem. même pas parlé à son mari. Nem sequer ela falou com seu marido. Elle n'a même pas expliqué à son mari. Não explicou ao seu marido. Elle a gardé ce secret toute sa vie. Ela conservou esse segredo durante toda a sua vida. Et le jour où elle a écouté que son père voulait bénir le premier-né, E quando ouviu que o seu marido poderia abençoar o primogênito, la maman a compris que ce n'était pas ça ce que Dieu m'avait dit. a mãe entendeu que não é isso que Deus havia dito para mim. Maintenant, je dois intervenir. Agora eu tenho que fazer a intervenção. Parce que si je n'intervienne pas, Porque se eu não fazer a intervenção, cette bénédiction va aller chez le premier. e esta bênção irá no primogênito. Or, en réalité, cette bénédiction, c'était pour le deuxième. Enquanto que na realidade esta bênção é para o segundo. La Bible dit, lorsque les enfants sortaient dans le ventre de maman, A Bíblia diz que quando os filhos saíam no ventre da mãe, Ésaü sortait le premier. o Esaú saiu o primeiro. Directement, le deuxième, comme ils étaient les jumeaux, Diretamente, como eram gêmeos, o segundo, il suivait ele seguiu en tenant les talons de son frère. e segurando o calcanhar do seu irmão. C'était un mystère. Foi mistério. Tout le monde se demandait comment cet enfant a tenu les talons de son frère. Todo mundo se interrogou por que esse filho pegou o calcanhar Mais do je seu vais irmão. expliquer à l'église quelque chose qui est caché dedans. Mas eu vou explicar à igreja uma coisa que está escondido aí. Dieu avait déjà montré à la maman que le deuxième qui sera béni, Deus já havia mostrado à mamãe que o segundo que seria abençoado. c'est-à-dire la bénédiction était pour le deuxième enfant. Quer dizer, a bênção era preparado para o segundo filho. Comme en Israël, il y avait une loi. Como no Israel teve uma lei, Cette loi-là disait que c'était le premier fils qui doit être béni. a lei dizia que o primogênito que deve ser abençoado primeiro. Alors Dieu avait créé un système E Deus criou sistema pour que même le chef qui faisait naître ses enfants-là voie quelque chose de compliqué déjà. para que mesmo a parteira que estava a fazer nascer as crianças que compreenda algo que Deus queria. Parce que les femmes sages qui viennent en aide pour faire accoucher la femme, Porque as mulheres sábias que ajudam as ce parteiras, sont eux qui ont vu ce mystère. são essas que viram este mistério. Le premier sortait,
o primeiro saiu. Directement, les femmes sages savaient déjà que c'est celui-ci le premier qui sera béni. E diretamente as mulheres sábias sabiam que este é o primogênito que será abençoado. Mais du coup, ils ont vu que la main tenait le talon de son frère. Mas de repente eles viram a mão pegando o calcanhar do seu Dieu irmão. voulait leur montrer ceci. Deus queria nos mostrar En o seguinte. réalité, vous êtes en Israël. Na realidade vocês estão no Israel. Votre principe, c'est le premier. Vosso princípio é o primogênito. Mais la Bible dit ceci. Mas a Bíblia diz o seguinte. Jean-Baptiste, lorsqu'il voyait Jésus, João Batista, quando viu Jesus, il a dit ceci. ele disse o seguinte. Il a montré aux gens dans le Jourdain. Ele mostrou nas pessoas que estavam no Voici Jordão. l'agneau qui ôte le péché. Eis a ovelha que tira o pecado. Que moi, je ne suis même pas digne de ôter ses sandales. Que eu não sou digno de desatar as suas Il sandálias. parlait du pied de Jésus Ele falava do pé de Jesus et des sandales de Jésus. e da sandália de Jesus. Que moi, je ne suis pas digne de ôter. Eu não sou digno de Parce que desatar. c'était le symbole de l'autorité. Isso mostra a semente da autoridade. Or, au commencement dans le livre de Genèse, Oh, no princípio do livro de Gênesis, lorsque l'homme avait péché, quando o homem havia pecado, Dieu a parlé ceci. Deus disse o seguinte: Toi, serpent, você serpente, la femme t'écrasera la tête. a mulher te pisará a Les cabeça. talons de la femme O calcanhar da mulher t'écrasera la tête. vai pisar a sua cabeça. C'est-à-dire l'autorité que j'ai mise sur cette femme. Quer dizer, a autoridade que eu coloquei nesta mulher. La femme que Dieu parlait, Não entendi. cette femme que Dieu parlait, Esta mulher que Deus falava ce n'était pas seulement la femme physique. não era simplesmente a mulher Il física, parlait aussi de l'église tout entière. mas Deus falava da igreja Parce que inteira. nous sommes des femmes de Dieu. Porque nós somos a mulher de Cristo. Nous sommes des épouses. Nós somos as esposas. Alors lorsque Jacob tenait les talons, Agora, quando Jacó segurava o calcanhar, cette signification voulait seulement dire, este significado quer dizer, lui est sorti le premier, ele saiu primeiro, mais c'est moi qui tenais l'autorité. mas é eu que tenho C'est autoridade. moi qui ai son autorité. Mas eu que tenho autoridade Ce sobre n'est ele. pas lui mon autorité. Não é ele que tem C'est autoridade. moi qui serai Mas l'autorité. eu é que serei Les femmes sages autoritário. n'avaient pas compris ces choses. As mulheres sábias não entenderam essa Si vous coisa. lisez encore la Bible bien, Se você reler a Bíblia bem, vous allez voir encore, você vai ver, observar, avant même le père appelle Esaü pour le bénir, antes mesmo do Jacó chamar o Esaú para ser abençoado. Esaü avait déjà vendu ses droits de naissance. E o Esaú já havia vendido o seu direito de Avant nascimento. même que ces choses arrivent, Antes mesmo disso acontecer, il avait faim. ele teve fome. Il était venu des champs. Ele veio da caça. Lorsqu'il revenait, E quando chegou, il n'avait rien comme não manger. tinha nada para comer. Mais son frère Jacob Mas o seu irmão Jacó, avait de la nourriture. ele teve a comida. Écoutez ce qu'Esaü avait dit. Ouça o que Esaú disse. Mon frère, donne-moi à Meu manger. irmão, dê-me de comer. C'était comme de la blague qui passait là. Era como se fosse uma brincadeira Son acontecendo. frère lui a répondu ceci. O irmão dele disse Je para ne ele: peux pas te donner de la eu nourriture. não te darei a comida. Écoutez, Esaü a dit, E o Esaú disse: non, j'ai faim. por favor, eu tenho Donne-moi. fome, dê-me. Son frère Jacob a dit, O seu irmão si Jacó tu disse: veux que je te le se donne, você quer que eu te dou, renonce à ton droit de naissance maintenant. renuncie o seu direito de Donne-moi ton droit de primogenitura. naissance. Dê-me o seu primeiro de Si vous primogenitura. voyez ce genre de choses, Se você ver coisas do gênero, montrez déjà comment Dieu était en train de préparer l'élévation de Jacob. entenda como Deus estava a preparar a Si exaltação de Dieu veut Jacó. vous bénir, Se Deus quer te il abençoar, va tout préparer dans votre Ele vai chemin, mon frère. preparar tudo no seu caminho, meu Rien irmão. ne sera hasard. Nada vai acontecer por Tout azar. sera préparé. Tudo será planificado. Voilà, je viens te dire. Por isso eu vim te dizer: Pleure pas maintenant. não chore agora. Ne te limite pas maintenant. Não se sinta limitado Il y a encore agora. des choses de plans merveilleux que Dieu est en train de Ainda préparer. há coisas, planos maravilhosos que Deus quer fazer por você. Glória. Dieu avait déjà parlé. Deus já havia falado. La bénédiction de Dieu A bênção de Deus, veut seulement dire, que quer dizer, c'est une grâce, une faveur particulière du ciel. é uma graça e favor particular do céu. Si Dieu te bénit, Se Deus te il abençoar, te fait une grâce, faveur quer particulière. dizer, Ele fez para você uma graça a favor Cela vient particular. du ciel. Isso vem do céu. Voilà pourquoi Jésus montrant aux disciples et leur disait ceci. Por isso, Jesus juntou seus discípulos e Lorsque dizia: vous priez,
Quando vocês orarem, dites à Dieu digam a Deus que ta volonté que a sua vontade soit faite sur la terre seja feita na terra comme au ciel. como no céu. C'est-à-dire la volonté que nous vivons aujourd'hui. Quer dizer, a vontade que nós vivemos Les hoje, choses que je vis, as coisas que eu vivo, les situations que je as passe, situações que estou atravessando, je dois implorer que Dieu fasse la volonté du ciel dans ma eu vie. tenho que implorar que Deus faça a vontade dos céus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Amados em Cristo, il y a la volonté de Dieu dans ta vie. existe a vontade de Deus na sua Il y a la vida. volonté du ciel dans ta vie. Existe a vontade dos céus na sua vida. Même si aujourd'hui tu ne le vois pas, Mesmo se hoje você não está enxergando, il faut que tu le saches deve ser sábio que tu as la volonté de Dieu. que há a vontade de Deus. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Eu não sei se você entendeu o que é que eu estou dizendo. Plusieurs parmi les chrétiens Muitos perante os cristãos se posent des questions. se interrogam: Que signifie Jacob? o que significa Jacó? Jacob signifie Jacó significa usurpateur, usurpador. c'est-à-dire Quer dizer, celle qui par violence ou par rise, donc mutu oyo na nzela ya violence ou na nzela ya rise, a pessoa pela qual, pelo intermédio de violência ou na rise, ou maela da mabe, má inteligência ou de uma intenção negativa, s'empare d'un bien qui ne lui appartient pas. se apodera de bem que não lhe pertence. Donc il est en train de s'apparer de quelque chose qui ne lui appartient pas. Quer se apoderar de alguma coisa que não lhe C'est pertence. ça la signification de Jacob. Este aqui é o significado do nome de Jacó. Maintenant je me pose la question. Agora eu me interrogo também. Qui avait donné Jacob ce nom? Quem deu esse nome ao Jacó? Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Porque não está escrito na Bíblia. Peut-être ses parents. Talvez os seus parentes. Mais est-ce qu'ils comprenaient ce qu'ils nous donnaient comme nom dans leur enfant? Mas será que eles pensaram quando atribuíram o nome ao filho? J'ai mis au monde mon fils ou ma fille. Eu coloquei a minha filha ou meu filho no mundo? Directement, je lui donne le nom de voleur. C'est ça le nom que Diretamente je eu vou lhe dis. chamar de ladrão. É isso. Donc cela veut dire qu'il va voler Quer dizer, ele vai roubar ce qui lui n'appartient pas. Ce qui lui aquilo que appartient não pas. lhe pertence. Qui peut donner son fils ou sa fille le nom de voleur? Quem pode dar a sua filha ou seu filho o nome de C'était ça le ladrão? nom de Jacob. É esse que foi o nome de Jacó. Voilà ce qui s'est arrivé encore dans leur vie. Veja agora o que aconteceu na sua vida. Alors, lorsque Isaac voulait bénir son fils Ésaü, Agora, quando Isaac queria abençoar seu filho nous Isaú, voulons voir 4 principes dans notre message de ce nós matin. queremos ver 4 princípios dentro da nossa mensagem. La première principe, Primeiro princípio, ou le premier point que nous allons ou étudier, primeiro ponto que vamos estudar, la Bible dit, ela diz, lorsque Isaac appela Ésaü, quando Isaac chamou Esaú, ses yeux étaient faibles, il ne voyait pas. os seus olhos estavam enfraquecidos, ele não enxergava direito. Il était déjà devenu aveugle, c'est-à-dire il ne voyait pas bien. Ele já estava se tornando cego, porque ele não enxergava direito. Alors nous voulons étudier la faiblesse dans la vision d'Isaac. Agora vamos estudar a fraqueza da visão do Isaac. La faiblesse de la vision d'Isaac A fraqueza da visão do Isaac a créé ce que nous voyons aujourd'hui. criou aquilo que nós vejamos hoje. A créé ce qui était comme un combat entre Jacob et son frère. Que criou o combate entre Jacó e Parce seu que irmão. si Isaac voyait clair, Porque se o Isaac enxergava direito, il allait directement bénir Isaü parce qu'il allait le voir. ele iria diretamente abençoar Esaú, porque estava lhe vendo. Cette confusion est arrivée parce qu'il ne voyait pas bien. Esta confusão aconteceu porque ele não enxergava bem. La vision, c'est quoi? O que é a visão? La vision que nous regardons, A visão daquilo que nós enxergamos c'est la manière de voir clair les choses à venir ou les choses qui viennent. é a maneira de ver claro as coisas vindouras, as coisas que vêm. Et il y a encore ce qu'on appelle la vision de Dieu. E há uma coisa que se chama visão de Deus. C'est que Dieu a placé en toi comme vision Aquilo que Deus colocou em você como visão pour faire quelque chose demain. para que possa realizar alguma coisa no futuro. Voilà, je viens expliquer à l'église. Por isso que eu quero explicar à igreja. Par manque de vision, Por falta da visão, que Isaac n'a pas pu reconnaître son fils Jacob fez com que Isaac não pudesse reconhecer o seu filho à la Jacó place d'Ésaü. no lugar de Esaú. Parce que lorsque Jacob s'était présenté, Porque quando Jacó se apresentou, nous allons le voir ça en bas. nós vamos ver lá no Il a dit à fundo. son père, c'est moi Ésaü. Ele disse, pai, sou eu Esaú. Bien-aimé, Amados, par manque de vision, por falta de visão dans la vie na vida d'un enfant de Dieu, de filho de Deus, tu peux faire un mauvais choix.
você pode fazer uma má escolha. Même le choix appartient à la vision. Mesmo a escolha começa pela visão. Plusieurs aujourd'hui est en train de pleurer Muitos hoje estão a chorar parce qu'ils n'ont pas pu faire un choix porque eles não fizeram uma boa escolha. nécessaire par leur propre vision. Uma escolha necessária para a sua própria visão. Par là, je vais dire quoi? Com isso, o que eu Je quero vais dizer? dire à un enfant de Dieu qui cherche à se marier ou qui cherche à entrer dans le mariage. Eu quero dizer a filho de Deus que pretende se casar ou tem desejo de entrar num lar. Je parle d'abord dans ce point-là. Eu quero falar nesse ponto. N'entrez pas au mariage parce que tu as vu. Não entra num lar porque você viu. N'entrez pas au mariage parce que le corps de l'autre t'appelait. Não entra num lar porque o corpo do outro te faz. N'entrez pas au Prazer. mariage Não entra num parce que casamento l'homme ou la femme est beau ou belle. porque o homem ou a mulher é bonita, é bela. Mais entre dans le mariage Mas entra num parce que casamento tu as une vision sur l'autre que tu porque veux você épouser. tem uma visão daquele que você quer casar. Lorsque deux personnes Quando duas ont pessoas une même vision, têm a mesma visão, la Bible dit, a Bíblia diz, quand deux personnes se marient, quando duas pessoas se casam, les deux deviennent un. os dois se tornam um. Tu ne peux pas devenir un avec n'importe qui. Você não vai se tornar uma com qualquer um. Tu deviendras un toute ta vie avec celui-là que tu veux marier. Você se tornará uma pessoa com aquela pessoa durante todo o tempo que Toi, você vai casar. papa, tu deviennes un avec quelqu'un qui est sorcier. Imagina tu, papá, você se tornar uma com uma pessoa que é feiticeiro. Tu deviennes un Se você se tornar uma avec quelqu'un que tu n'arrives pas à maîtriser. com alguma pessoa que você não sabe acalmar, Par manque de la vision, por falta da visão, tu prendras la mauvaise décision. você vai tomar maus decisões. Plusieurs enfants de Dieu, Muitos filhos de Deus ils sont en train de prendre de mauvaises décisions tomaram más decisões parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre est-ce que c'est réellement ici que je dois être ou pas. porque não chegaram ao ponto de entender, será que eu tenho que ficar aqui ou não? Ne t'attends pas pour ta vie, mon frère, ma soeur. Não fica palpando ou tentando na Tu sua n'as vida. qu'une seule vie. Você só tem uma única vida. Après cette vie, c'est la mort. Depois dessa vida há a morte. Mais il y a même des enfants de Dieu aujourd'hui qui blaguent avec leur propre vie. Mas existem filhos de Deus hoje que até brincam com as suas próprias Il est en vidas. train de tâtonner même pour faire quelque chose. Ele tenta fazer perante a realização de alguma coisa. Voilà pourquoi on dit toujours, Por isso dizemos il ne faut jamais prendre des décisions sous la colère. e você não pode tomar uma decisão debaixo da Je ira. parle à une femme ou à un homme ici. Eu falo para uma mulher ou um homem aqui neste lugar. N'agis pas sous la colère. Não haja debaixo da ira. Plusieurs personnes ont agi sous la colère. Muitas das pessoas tomaram as decisões debaixo da Lorsque ira. la colère était partie, Depois da ira passar, ils étaient en train de dire qu'est-ce que je fais. e eles tentaram se arrepender dizendo, o que eu fiz? Parce que la colère ne vient pas de Dieu, Porque a raiva não vem de Deus, mais la colère vient du diable. mas a raiva vem de diabo. N'agis pas sous la colère. Não haja sobre o Ne efeito prends pas da de raiva. décision parce que tel a été tellement fâché. Papa, Asiliki Minga Vanda. Não Avanda pensa. não toma decisão porque não, ele está muito furioso. Deixa ele sentar. Te Avanda te. Não, Telemisahi. não deixa ele sentar. Põe ele de pé. Par manque de vision, Por falta da tu visão, perdras de bonnes choses. você vai perder boas coisas. Là où tu travailles, Onde você on trabalha, te dit fais ça. te orientam, faça isso. Mais toi tu veux suivre l'autre. Mas você quer seguir uma outra coisa. Ne vis pas ta vie selon les autres. Não conduza a sua vida segundo os outros. Oh bien-aimé, plusieurs ont échoué aujourd'hui ou ils sont en train d'échouer Amados, muitos os reprovaram, tiveram queda, parce não êxito. Por qu'ils quê? sont en train de faire leur vie selon les autres. Porque eles queriam direcionar as suas vidas segundo as outras. Regarde bien ton visage. Olha direitinho a sua Va à visagem. la maison. Lá em casa, Prends le miroir. pega o espelho. Regarde ton visage. Olha a sua aparência. Tu n'es pas comme Fiston. Você não é igual a Fiston. Tu n'es pas comme Esther. Você não é igual a Tu Esther. n'es pas comme Mamie. Você não é igual a Mami. Mais pourquoi tu veux faire les choses comme Mamie? Mas por que você deseja fazer as coisas como a Mami? Pourquoi tu veux seulement faire les choses parce que Fiston avait fait?
por que você quer fazer as coisas porque o fiston havia feito? À chacun de nous, Dieu a placé une bénédiction exacte et correcte. A cada de nós, Deus direcionou uma bênção exata e Si correta. lui vit cette vie qu'il vit aujourd'hui en abondance, Se ele vive a vida que ele vive hoje na cela abundância, ne veut pas dire que moi j'ai échoué. isso não prova que eu reprovei. Cela ne veut pas dire que je dois seulement aller là où il est. E nisso não significa que eu tenho que ir no lugar onde ele foi. Habakkuk dit dans la Bible, O Abacuque diz na Bíblia: j'étais toujours à mon poste. eu estou somente no meu lugar. J'attendais tes promesses là. Eu espero aí a minha Est-ce promessa. que vous pensez que lorsqu'Habakkuk attendait les promesses, il ne voyait pas les autres d'être bénis? Você acha que o Abacuque, quando esperava a promessa, ele Il y não via os avait outros les serem autres qui abençoados? étaient bénis. Havia pessoas a Mais serem Habakkuk dit, abençoadas. je ne peux pas Mas Abacuque bouger. disse que eu não vou me Je mover. reste ici. Eu vou Je permanecer sais que aqui. tu viendras ici. Eu sei que você virá Oh, até mim. merci Saint-Esprit. Obrigado, Je Espírito viens Santo. dire à un enfant de Dieu, Eu quero dizer a filho de même Deus, la bénédiction mesmo a bênção a sa localisation. tem a sua La localização. bénédiction A a bênção son endroit approprié. tem o seu lugar Voilà apropriado. pourquoi Jésus, lorsqu'il a multiplié le pain et le Por poisson, isso, quando Jesus multiplicou pão e peixe, il dit aux disciples, ele disse aos discípulos: faites-les asseoir. faça-lhes assentar. Assis-toi. Fica sentado. Reste assise. Permaneça Ne sentado. bouge pas parce que moi je suis ce que je suis. Não mova porque eu sou o Ne que eu bouge sou. pas parce que lui, il est ce qu'il est. Não mova porque ele é o que ele N'allez é. pas parce que lui, il est allé. Não vá porque ele foi. Ne fais pas tes choix parce que lui aussi, il avait fait ce genre de choix. Não faça a sua escolha porque ele também fez Ton esse nom tipo de n'est pas escolha. son nom. O seu nome é o seu Tu n'as pas nome. de même nom. Você não tem o mesmo Même nome. les jumeaux ont leur différence. Mesmo os gêmeos têm a sua diferença. Oh, j'ai dit à un enfant de Dieu Eu ce estou matin. dizendo para um filho de Deus nessa Même manhã. les jumeaux jumelles, Mesmo os gêmeos, as gêmeas, ils ont leur différence. eles têm a sua Pourquoi diferença. tu veux perdre ta foi? Por que você está Parce perdendo que a sua jusqu'à fé? aujourd'hui, le mariage ne vient pas. Porque até hoje não veio o Dieu casamento. te connaît. Deus te conhece. Je te dis quelque chose. Eu te digo alguma coisa. Peut-être ça ne vient pas maintenant. Talvez isso não vai acontecer Parce que hoje. si ça vient maintenant, Porque se vir il y hoje, aura des combats que tu n'arriveras pas à vaincre. você vai ter combates que você não Dieu esperava. attend le moment opportun dans la vie d'un Deus enfant de Dieu. espera o momento oportuno na vida Le do filho moment de Deus. viendra. Esse momento Et chegará. lorsque ce temps viendra, E quando esse momento chegar, tu toucheras ce que Dieu a promis. você vai tocar aquilo que Oh, Deus havia je dis à quel prometido. enfant de Dieu, Eu falo para uma la filha de promesse Deus. de Dieu est réelle. A promessa de Deus é La real. bénédiction de Dieu est A réelle. bênção de Deus é On real. voulait bénir Esaú Ele queria abençoar o parce Esaú. que c'était l'ordre de leur ville ou leur pays. Era a ordem da sua vida no Mais seu Dieu país. s'est imposé. Mas Deus se opôs. Dieu a dit, Deus disse: je sais que vous voulez bénir cette elle. eu sei que vocês desejam Mais abençoar ce n'est fulano. pas celui-là qui doit être Mas béni. agora é este que deve ser Oh, abençoado. notre Dieu Nosso est Deus capable de changer même la constitution d'un pays pour toi. é capaz de mudar mesmo a constituição do Oh, país je te para a l'ai sua dit comme si bênção. tu ne comprends pas. Eu te disse, mas você não Dieu est entendeu. capable de changer la constitution d'un Deus é pays. capaz de mudar a constituição Je do vais te le país. montrer dans la Bible. Eu vou te mostrar isso Il na y avait Bíblia. un homme qu'on appelait David. Havia homem chamado Lorsque Davi. David était venu, Quando Davi veio, les gens demandaient un roi. as pessoas pediam um rei. Les gens demandaient un roi. As pessoas pediam um rei. Dieu regarda Deus olhou dans le descendant du roi qui était en place. na descendência dos reis que estiveram Ele no dit lugar. não. Ele disse: não, Dans cette famille, nessa je tribo vois personne. eu vejo pessoa. Dans la famille de Saül, Eu vejo na família do Esaú. je vois personne. Eu vejo uma Je pessoa. vais bénir seulement David. Eu vou abençoar Davi. Pensez-nous ensemble. Vamos pensar juntos. Celui qui n'était même pas dans ses lignes royales. Esse que nem esteve na tribo Mais Dieu real. est parti lui chercher. Mas Deus foi lhe procurar. Écoutez l'enfant du roi Jonathan. Ouça o filho do rei Jonathan. Il dit à David, Ele disse ao David: lorsque tu seras roi, quando você se tornar rei, Jonathan, tu ne sais pas que selon la constitution, Jonathan, você não sabe que segundo a c'est toi qui Constituição, dois être roi. você Après que ton deve père. ser herdeiro do seu pai. Il ne parlait pas selon lui. Ele não falava segundo C'était Dieu qui ele, parlait en lui. mas era Deus que falava no Dieu meio dele. avait déjà montré que c'est elle qui est le roi. Deus já mostrava que o fulano Le seria royaume rei. peut quitter le palais royal pour un homme qui n'était pas dans le palais O royal. rei não pode abandonar a casa real Oh, para je te atingir l'ai a uma dit. pessoa que não é rei. Là où il y a ton mariage,
Ce que tu cherches là, Onde está o seu lar, onde cela você peut être procura? loin. O seu casamento pode Mais estar c'est loin longe, pour tes pensées. mas é longe para o seu Mais pas pensamento. pour les pensées de Dieu. Não para o pensamento de Deus. Oh, bien-aimé, par la faiblesse de la vision, Meu amado, a fraqueza da tu visão. peux entrer dans une confusion à vie. Você pode entrar numa confusão À vie. Pour toute la vie. para toda a vida. Il y a des gens aujourd'hui, Existem pessoas par hoje, manque de la vision, por falta de visão, ils sont de totale confusion pour la vie éternelle. eles estão totalmente confundidos para Pour toda a leur sua vie vida, maintenant. para suas vidas. Est-ce que tu comprends? Será que você está entendendo? Jusque-là, nous comprenons. Até agora estamos Deuxième entendendo. point. Segundo ponto. La bénédiction Ah, conditionnelle d'Isaac. Condicional do Isaac. Isaac Isaac voulait bénir son enfant Esaú, queria abençoar o seu filho mais Esaú, il a donné les conditions. mas ele deu uma condição. Or, lorsque Isaac, son père Abraham, lui bénissait, E quando o Abraão abençoava o Isaac, il ne lui avait pas donné des conditions. nem lhe deu a condição. Mais pourquoi toi tu veux bénir ton fils, tu donnes des conditions? Mas por que você quer abençoar seu Não, filho? meu Você filho, dá je vais te condições pra bénir. ele? Não, meu filho, eu vou te Mais abençoar. avant que je te bénisse, Mas antes de eu te abençoar, va me chercher de la nourriture. vai me procurar comida. Au champ, Vai no campo, va chasser les gibiers, vai atacar o animal prépare pour moi, e traga, prepara para mim, je vais te bénir. e depois que eu vou te abençoar. Lorsque je lisais ces textes, Quando eu estava lendo esse texto, j'ai compris que c'était de la faute d'Isaac lui-même. eu falei que o Isaac era Lorsque culpado. Saül s'était présenté, tu pouvais lui bénir directement. E se o Esaú estava com ele, podia lhe abençoar Et direito. Saül est venu, me voici, papa. O Esaú apareceu, eis-me aqui, pai. Bénis ton fils. Abençoa seu filho. Mais lorsque tu donnes des conditions, Mas quando você lhe dá la condição, maman était là en train d'écouter. a mamãe estava aí ouvindo. Voilà pourquoi il a préparé Jacob. Por isso ele preparou Jacó. La bénédiction conditionnelle, A bênção condicional, donc dans la différence, il y a donc la différence entre la bénédiction de l'homme et celle de Dieu. há diferença entre a bênção de Deus e a bênção do homem. Souvent l'homme, Segundo o homem, il vous bénira avec des conditions. ele vai te abençoar com as condições. Nous sommes entourés des hommes Nós estamos rodeados com qui, homens s'il veut te bénir, que se ele quiser te il te abençoar, propose des conditions. ele vai te propor Oh, condições. il y a même des hommes Ou existem até ou pessoas des femmes dans leur propre maison. ou mulheres na própria sua casa. Son mari lui donne des cadeaux ou le fait des cadeaux par proposition. O seu marido, a sua mulher dá oferta, Tu vê que je fasse presente com proposição. Você Tu vas sabe faire disso. ça. Ah, se você fazer isso, eu vou fazer isso. Je dis à un couple Eu quero dizer a um qui casal m'écoute maintenant, je ne sais pas quoi, ou que está me ouvindo neste momento. ne Não sei donne quem. pas de conditions à ton mari ou à ta femme pour lui faire un cadeau. Não dê condições na sua mulher ou no seu homem para C'est você comme fazer si tu es en presente. train de te donner des conditions parce que vous deux vous êtes un. Porque é como se fosse você a se entregar condição a si Est-ce mesmo. que lorsque toi tu vas au Braz, Braz sabe quando você vai no Braz pour acheter les chemises, tu te donnes des conditions. para comprar uma camisa, você dá a condição. Tu viens dans le magasin, Você entra no shopping, tu vois que ça c'est bien, c'est une chemise aí bien você pour vê moi. algo, você acha que esse aqui é bonitinho Maintenant para tu te mim. regardes toi-même. Aí você vai se Yo observar. nzotoyo. Oh, esse corpo. Nalingi na sombelo elamba. Eu agora quero te comprar um vestuário, Obanga nga te. mas você não tem medo de mim, Ozwa te. você não vai adquirir. Parce qu'il y a des hommes Porque existem qui pessoas parlent à leur femme comme ça. que falam com a sua mulher desse Non, jeito. sombelo te. Opianga respecté. Eu não vou te comprar porque você não me respeita. Te non somba te. Não, eu não comprarei. Pesanga na no respect. Respect comme il Me lit. dê primeiro respeito. Será que o respeito agora é pão? Pesanga. Me respeita primeiro. Alors si dans ce temps-là il te dit je te donne, est-ce que le respect a une forme visible? Agora, se ele aceitar, eu vou te dar o respeito. Será que o respeito tem uma Il forma? te dit ça va, je te respecte. Ele vai te dizer, tudo bem, eu vou te Et tu respeitar. prends l'argent, tu donnes. E você Après, pega il o te dit, dinheiro, você dá, e do outro dia ele fala, oyoya. você vai sentir. C'est-à-dire quoi? Quer dizer o quê? Il ne faut pas faire des propositions pour faire quelque chose à ton frère. Não pode fazer proposições para você realizar alguma coisa para o seu irmão. Ne fais pas quelque chose par condition pour ton frère. Não faz coisas com as condições para o seu irmão. Voilà pourquoi si tu veux faire quelque chose pour ton frère, Por isso, se você quiser fazer algo para o seu irmão, n'attends rien en retour pour lui. não espera nada de retorno para você. N'attends pas, non. Yo na sai la kaya osong selanga kaya ngote. Siko yo osombela ki ye pantalon.
Não fala isso que não, ele não me faz nada. Se você deu calça para ele, você quer que ele te dê também calça? Il doit me respecter. Ele tem que me respeitar. C'est quand j'ai fait, il doit comprendre que moi j'ai fait. E quando eu faço, ele deve entender que eu que estou fazendo. Ne fais pas ça. Não faça. Ne cherche pas Não procura plus de conditions avant de faire du bien à ton prochain. muitas condições antes de você fazer Fais-le par une bonne motivation. mas faça-o por uma boa motivação. Est-ce que quelqu'un m'entend? Será que alguém C'était l'erreur que Isaac avait fait. É o erro que Isaac havia Tu feito. veux bénir ton fils? Você quer abençoar seu Tu lui filho? donnes des conditions. Você lhe dá Et condições. lorsque tu lui as donné les E conditions, quando você dá condição ao la seu maman filho, écoutait. a mamãe escutava. Lui, il est parti chasser, Ele foi mais la caçar, maman a préparé. mas a mamãe preparou. Tu risqueras de faire quelque chose pour ton frère. C'était pour de bien, mais parce que tu lui as donné des conditions, tu lui as fait tuer pour rien. Você vai fazer com que o seu irmão possa morrer por causa das condições que você fez para Entre ele. parenthèses, entre nous les enfants et les habitants du Brésil, Entre parênteses, nós os habitantes les do Congolais, les Angolais que nous sommes. os congoleses, angolanos que nós somos, Tolo bango na lingala, poto yoka bien. vamos falar em Pona língua nini portuguesa. tozala tide ozui kopa musala ozui bisa muninga 10%. Por que temos o hábito, se você indicar alguém para o serviço, você pede 10% Tata, por isso? nazui kop mo mais so na kontio. Leba foto 10%. Ei, mano, eu tenho um negócio lá, mas se você for empregado, quando te pagarem, você tem que me dar 10%. Eza motema mabe ya première qualité. Essa aqui é uma má intenção. Mondelo ya zwaka yo na musala sengaka yo condition. O senhor lá que te chamou no emprego, ele te On pediu t'a condições. recruté au travail ici au Brésil Você foi recrutado aqui, no sans trabalho, même basengo caption ya big. sem te pedir o calção. Mundela zo que logo tu mawa, ah, vou fazer isso para você. O senhor lá teve Você piedade de merece. você. E o mundelo isso você merece. Você merece. Ou tu naie na bota, yebisa no mundele lorsqu'il dit você merece, c'est au bon sani, a bota mana Kinshasa. Peut-être au kansanga to yebani. Olo bananga merece, mo yebi ata na uta wapite. Quando alguém te fala que você merece, lhe lembra que eu nasci no Kinshasa. porque você não Mais merece. aujourd'hui, Mas hoje, entre nous les frères ou les entre sœurs, nós, irmãos e irmãs, pour te dire que tu mérites que je te donne ça. para você falar a alguém que você merece, Ayebi que yo eu te kutu dou. banda bo uta soki Congo. Ele te conhece talvez desde o Peut-être ayebi yo Congo. banda Angola. Talvez te conheceu desde Peut-être Angola. que depuis il y a Brésil, vous savez, une semaine depuis que tu es là, il fait 5 ans que vous êtes ensemble. Talvez aqui também já fazem 5 anos. Il n'arrive pas à te dire que tu mérites que je te Mas donne ce travail. ele nunca disse que você merece que eu te dou esse Quand emprego. est-ce que tu diras à ton frère ou ta sœur que toi tu mérites ça? Quando você vai dizer ao seu irmão, sua irmã que você Si merece? les étrangers nous le disent, Se os estrangeiros nos celui qui dizem, ne te connaît pas. aquele que não te conhece. Aujourd'hui, nous avons nos clics. Tu es là avec tes frères, tu dis boulot pour lui. L'autre te dit est-ce que toi tu connais ces. Oh, baloba mingi na combat spirituel. État d'âme. Voilà. Você se falar em alguém que eu Tu tenho veux negócio donner com à você, quelqu'un ele vai du te travail, perguntar. tu cherches son état d'âme. Ici même, les Brésiliens ne t'ont pas même demandé ton état d'âme. Ils t'ont pris au boulot. Você quer empregar alguém ou dar oportunidade, você procura o estado da alma dele, mas o brasileiro nem faz isso. Nem quer saber. Tu es descendu dans un pays que tu ne connais pas. On vous reçoit, on vous donne le ngunda, on vous donne la maison, on te fait à manger. On t'a pas même demandé ton état d'âme. Peut-être ndoki munene na kati ya casa. Você foi encontrado num país que te acolheram, te deram comida, te deram casa, mas não querem saber da sua alma, talvez você é feiticeiro. Aidez ton frère sans condition, mon frère. Ajuda o seu irmão sem pedir C'est Dieu condições. qui te bénira en retour. É Deus que te abençoará sobre tudo. Ce n'est pas lui. Não é ele. Voilà l'erreur qu'Isaac avait fait. Esse é o erro que Isaac havia feito. Écoutez maintenant le troisième point. Ouça agora o terceiro. Lorsque ponto. le père a envoyé son fils Quando o pai enviou seu pour filho, lui dire va me chercher à manger, por lhe dizer, vai me procurar. la o que maman a comer. écouté. A mamãe escutou. Et maintenant nous allons voir le troisième point. E nós vamos ver o L'orientation de Rebecca, la maman. A orientação da Rebeca. La a maman a écouté. A mamãe ouviu. Elle vient maintenant donner l'orientation. Ela veio dar Pourquoi a elle vient orientação. donner l'orientation? Por que ela veio dar a orientação? Parce que c'est la maman qui avait le message. Porque a mamãe que teve a Dieu mensagem. lui avait dit, Deus havia dito para dans ele. votre ventre, Na sua ventre. il y a 2 enfants. Há 2 filhos. Mais c'est le deuxième Mas o segundo qui sera le chef de que l'autre. será o chefe do Et outro. maintenant, lorsque le papa voulait bénir le premier, Agora, quando o papai queria abençoar o la primeiro, maman appela son fils. a mamãe chamou seu filho. Rebecca a écouté le papa.
voulait bénir Ésaü. A Rebeca ouviu que o papai estava querendo abençoar o Esaú. Elle appela son fils. Chamou seu filho. Dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 20 à 21. No Écoutez ce que la Provérbio, Bible capítulo dit. 6, versículo 20 a 21. Anota aí na sua Bíblia. Proverbes, chapitre 6, verset 20 à 21. Provérbios, capítulo 6, versículo 20 a 21. Mon fils, Meu filho, garde le précepte de ton père. Écoutez. guarda o princípio do seu pai. Garde le précepte de ton père. Guarda o preceito do seu pai. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. E não rejeita o ensinamento da sua mãe. Liez-les constamment sur ton cou. Ton cœur, pardon. Liga-o constantemente no seu coração. Attache-les à ton cou. E interliga-lhe no seu interior. La maman donnait le principe, les orientations, les enseignements à son fils. A Jacob. mamãe dava a orientação de ensinamento ao seu filho. La maman dit à Jacob, A mamãe disse ao Jacó: ton père veut bénir ton frère. o seu pai quer abençoar o seu irmão. Et je savais que quand tu lis la Bible, tu vois que c'était les seuls jours où Jacob avait compris que lui aussi ne savait rien sur cette bénédiction. Parce Se qu'on você lui ler a coachait. Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai entender que nesse dia Jacó era inocente da sua On lui dit, bênção. fais ceci. E disseram para ele: faz Et assim. écoutez ce que la maman dit. Olha isso que a mamãe disse. Va prendre le gibier ici, derrière la maison. Vai pegar a ovelha aqui no curral de casa. Va derrière la maison, Vai no curral de casa prends un gibier, e pega uma ovelha. tu es là. Mata-o. Moi, je vais préparer. Moi, je sais le goût de votre père. Eu vou preparar porque eu conheço o sabor do seu pai. Oh! Esaú, Esaú, ce que tu cherches o que você se procura trouve dans la maison. está dentro de casa. Pourquoi tu es allé dans le champ? Por que você foi no campo? Ce que tu cherches, ça se trouvait dans la Aquilo que maison. você procura se encontra C'était em dans la casa. maison. Está dentro de casa. À cause du manque de connaissances, tu es allé loin. Por falta de conhecimento, você foi muito Les além. gibiers que tu cherches, A ovelha que você procura, maman savait que c'est dans la maison. a mamãe sabia que estava Oh, na la sua femme casa. qu'on est en train de parler ce matin. Oh, A mulher que nós queremos falar je nessa te parle de manhã. la femme qui est l'épouse de Dieu. Eu falo da mulher que é a esposa La de Deus. femme qui est l'église aujourd'hui. A mulher que é a igreja. hoje. Bien-aimé, écoutez les enseignements de l'église. Meu amado, escuta os ensinamentos daquela T'amènera à igreja. ta bénédiction. Vai te direcionar até a Oh, tu sua n'as pas bênção. compris. Você não me Quand entende. vous écoutez les enseignements de l'église qui est la femme de l'époux, Quando você escutar o ensinamento da igreja que é et a si mulher, vous le mettez en pratique, e se você colocá-lo em tu prática, vas saisir ta bénédiction tôt ou tard. você vai segurar a sua bênção. Les cedo ou cedo. enseignements de l'église, Os ensinamentos da c'est igreja. ce que dit dans le livre des Proverbes. É isso que diz o livro de Provérbios. Écoutez les préceptes de ton père. Escuta os Les preceitos do seu préceptes, pai. c'est quoi? Quais são os Les préceptes, preceitos? ce sont des lois, Os des preceitos principes. são leis, princípios. Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que Dieu dit à Abraham, Deus disse a Abraão: et maintenant Abraham, agora, Abraão, marche devant ma face, anda perante a minha face e intègre. seja De íntegra. quelle intégrité Dieu E parlait? qual a integridade que Il Deus parlait des falava? préceptes, des Ele falava principes. de Il preceitos, voulait seulement dire princípios. Abraham, Ele queria dizer a et Abraão: maintenant marcher devant mes principes. agora anda perante os meus princípios. Alors lorsque Proverbe nous dit fils, Agora, quando o provérbio nos diz le filho, Proverbe te parle de toi et moi. o provérbio fala de tu e eu Fils, como filhos. écoutez les préceptes de ton Père qui est Dieu. Escuta os preceitos do seu pai que é Obéissez Deus. aux principes de ton Père qui est Dieu. Obedeça aos princípios do seu pai que é Deus. Écoutez bien les préceptes de ton Père Escuta bem os preceitos do seu pai. et ne rejette pas les enseignements de ta mère. E não rejeita nunca os ensinamentos Il da sua te dit, mãe. toi Église, Ele disse, tu igreja, obéissez aux principes de Dieu. obedeça aos princípios de Ne Deus. rejette pas les enseignements de l'Église. Não rejeita os ensinamentos da Ne igreja. rejette pas ce que l'Église nous enseigne à tout Não moment. rejeita aquilo que a igreja nos ensina a todo C'est momento. à ce moment-là que tu réussiras. É nesse momento que você vai ter Que êxito. ce livre de la loi E que esse livro da ne lei s'éloigne point de ta bouche. não se afaste da sua boca. Médite-la jour et nuit. Medita o dia e noite. Afin que tu réussisses dans ta vie. Para que você possa ter êxito na sua vida. Obéissez à mes serviteurs. Obedeça aos meus Car servos. vous réussirez. Porque vocês terão êxito. C'est la parole de Dieu.
É a palavra de Deus. Lorsque j'obéis aux paroles que les serviteurs parlent à l'église, Quando você obedece a palavra que os servos je falam na vais igreja, réussir, peu importe la façon. eu vou ter êxito, não importa a situação. La maman Rebecca appelait Jacob. A mamãe da Rebeca chamou Jacó. Elle dit à Jacob, prends la nourriture. Disse, pega a comida. Je vais préparer car je sais le goût de votre Eu vou papa. preparar porque eu conheço Oh, o la sabor do révélation. seu pai. La révélation. La maman dit, elle connaît le goût du papa. A mamãe disse que eu conheço o sabor do pai. L'église A igreja connaît le cœur de Dieu. conhece o coração de Deus. Une vraie église Uma verdadeira que craint igreja Dieu que teme a Deus rend Dieu faible pour bénir. e ele torna Deus fraco para lhes N'a pas abençoar. compris. Você não me Un entendeu? enfant de Dieu Filho de qui Deus marche dans les principes, que anda no qui princípio obéit à la parole. e obedecendo a Il palavra, amène Dieu à la séduction. ele leva a Deus na Dieu sedução. devient faible pour agir. Ele torna Deus fraco para agir. Osana tembe. Você tem dúvida? Nala kiso. Eu vou te mostrar. Dieu dit à Abraham, Deus disse a Abraão: écoutez mon ami, ouça, meu amigo, je suis en train d'aller pour tuer Sodome et Gomorre. eu estou indo para matar o Sodoma Il e dit, Gomorra. cacherai-je à Abraham quelque chose? Eu vou guardar para Abraão alguma Non, coisa? je ne peux pas cacher à Abraham. Eu nunca guardarei para Pourquoi? Abraão. Por quê? Parce que Abraham c'est mon ami. Porque o Abraão é meu amigo. Fais de Dieu, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Faça ao eterno o seu desejo, ele te dará o desejo do seu coração. Devenez ami de Dieu, Se bien-aimé. torna amigo de Deus, amado. Cherchons à devenir les amis. Procura se tornar amigo. Cherchons à devenir les amis de Dieu. Procura se tornar amigo de Deus. Dieu nous donnera ce que nos cœurs cherchent. Deus nos dará aquilo que nosso coração Aujourd'hui, nous procura. plairons. Hoje nós choramos. Aujourd'hui, nous touchons partout. Hoje tocamos em qualquer lugar. Parce qu'on n'est pas des amis Porque avec não Dieu. temos amigos. Il y a des choses qui demeurent dans ta vie, Existem coisas que permanecem qui na sua n'arrivent vida, pas à changer que não está a mudar. à cause que tu n'es pas ami. Porque você não é amigo. La maman dit, je connais les cœurs de mon mari. A mamãe disse: eu conheço o coração Oh, do meu nos marido. femmes connaissent nos faiblesses, papa. As nossas mulheres conhecem a nossa fraqueza, Voilà papá. pourquoi il dit, Por isso ela disse: lorsque la fille a un problème avec son père, quando uma menina está com problema elle com seu vient pai, parler à la maman. ele vem falar com a mamãe. Convaincre mon balina yo. Mamãe, convença o seu marido. La maman connaît le temps, A mamãe conhece o tempo, l'occasion a ocasião pour parler au papa. para falar ao pai. Et papa, comment on dit, Marara, ça va. E o pai vai começar a aceitar só. Comme Sim. au lobby, Nayoki. Conforme você falou, eu vou. Solo na moi, non, moi aussi. Conversa, acerta direitinho com a sua filha. Mais Babenga Gaye, papa Goliath, on lui appelle papa Mas Goliath. é chamado Papá Mais Golias. lorsqu'on lui touchait seulement vers 4h, Quando é tocado às 4 horas e 2 minutos, à 4h et demie, 4 horas e 12 e meia, la maman voulait parler. a mamãe começa a falar. Elle commence à toucher au barbe du E papa. começa a puxar na barba do Ta papá. fille est enceinte, papa, mais sua tu as filha é nassé. decente, mas põe a- Amina Boma Mote. Apaga Na fogo. telanga nassé. Põe no baixo. Papa Boma Moto. Papá, apaga o Et quand on fogo. le touchait, il dit, il voulait se fâcher. Quando tocou no barba, ela vai falar: ah, queria ficar furioso. ozokamba mwana bien te. Mas você não está direcionado bem a sua filha. Papa aza mwana biso. Papá é nosso filho. Ça va. Nalingi. Tá bom. Wana yebisa ya banga ta yana. Então, fala para não ter medo para vir em C'est casa. fini. Acabou? La maman connaît le papa. A mamãe conhece o Elle pai. dit je connais le goût du Ele papa. disse: eu conheço o Va sabor do papai. préparer. Eu vou Il preparar. a préparé. Ela preparou Il a donné à son fils. e deu ao seu filho. Écoutez ce que son fils lui demande Ouça o seu encore. filho que disse pra Maman. ele: Mamãe, Moi je suis différent avec Esaú. eu sou diferente do Esaú. Esaú a des poils. Esaú tem pelos. Moi je n'ai pas de poils. Eu não tenho pelos. Oh, maman dit, voilà calme. A mamãe disse: Je fica vais tout descansado. préparer. Eu já havia planejado Ne pleure tudo. pas, l'église a des enseignements pour te fortifier. Je dis que tu réussiras. Não chora, porque a igreja tem ensinamento para Tu te viendras fortalecer me dire até você que- ter êxito. Papa, Ele quer dizer: à papá, tout moment, je ne comprends pas. Ça demeure, ça todo descend, mais là. eu não consigo entender, tá demorando. Sois calme. Oh, tenha calma. Les choses vont changer, ma As sœur. coisas vão mudar, Dieu irmão. te connaît. Deus te conhece. L'église va te fortifier. A igreja vai te Va te montrer fortalecer, le chemin. vai te mostrar um Va te caminho donner les formules. e vai te mostrar Si a tu ne fórmula. réussis pas ici, Se você não tem allons êxito prier, aqui, allons prier. vamos orar, vamos orar. Dieu va faire. Deus vai fazer. La maman a pris le pot A mamãe pegou a pele de l'animal, do animal, elle met ça dans
le bras de son fils. e revestiu nas mãos. Et lorsque le fils vient chez son père, E quando o filho veio no seu pai, il dit, ele disse: me voici papa. eis-me aqui, papá. Papa a dit, Papá respondeu: la voix que j'écoute, a voz que eu escuto c'est la voix de mon fils Jacob. é a voz do meu filho Jacó. Et là, au mot Ezoya, Alguma coisa está querendo vindo. mais aide-moi. Ajuda-me. La voix que Espírito Santo. j'écoute, A voz que eu escuto c'est la voix de mon fils Jacob. é a voz do meu filho Jacó. Dieu nous connaît. Deus nos conhece. Isaac, représenté comme Dieu, il était le père. Isaac representava como Deus, o pai. Il dit, j'écoute la voix. Ele disse: eu ouço a À voz. tout moment, lorsque tu pries, A todo momento que você même quand ora, tu pries en train de pleurer parce que elle est que l'homme a elle. mesmo quando você ora chorando porque a coisa está Lorsque te tu chantes dans ta ultrapassando, chambre, quando você se tranca il y a no des moments quarto, que les problèmes te surpassent, tu es aux douches, há momento que você tem les muito larmes problema. descendent avec l'eau. Você está no banheiro Et quand tu tomando chantes, banho, elle e est kinga a lágrima vai caindo com água. Essa Você vai linda cantando, cobanga. falando que esse problema está me dando medo. Onde eu irei? Eu vou retornar na fonte. Dieu t'écoute, il connaît ses voix. Deus te escuta e conhece a sua voz. Il dit dans la Bible, Ele disse na j'ai Bíblia: écouté les cris de mes enfants Israël. eu ouvi o grito En dos meus filhos Égypte, j'ai israelitas écouté, no j'ai Egito. écouté. Eu ouvi. Dieu te connaît, mon frère, ma sœur. Deus te conhece, meu Il irmão. connaît ta voix. Ele conhece a sua voz. Ne pleure pas. Não chora. Continue à prier. Continua orando. Le Père dit, O pai diz: la voix, a voz c'est de Jacob. é de Jacó. Mais donne-moi ta main. Mas me dá a sua mão. Quand por il favor. touche le pot, Quando tocou na il pele, dit, la voix c'est de Jacob, mais le corps d'Esaü. Bon, ele disse que a voz ça é de va, Jacó, Dieu a mas o corpo préparé. é de Maman Esaú. a préparé le terrain. Mamãe já havia preparado o Et terreno. elle a affaibli le cœur du papa. Ela enfraqueceu o coração Papa do a pai. béni. E o papá abençoou. Papa a béni. O papá abençoou. Bien-aimé, Dieu va te bénir. Meu amado, Deus vai te Dieu va abençoar. faire quelque chose dans ta vie. Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Alors que Dieu voulait s'imposer sur la volonté de chaque chose dans Israël. Agora, Deus queria se opor contra toda a Ele vontade diz- das coisas do Israel. Ce n'est pas le premier fils qui sera Ele disse: le chef. não é o primogênito que vai ser o Et c'est chefe, le deuxième. mas vai ser o segundo. Nous allons chuter Nós vamos cair. le double face de Jacob. As duas faces ou a dupla face do Jacó. Jacob a présenté le quatrième point. Jacob a Au quarto présenté les ponto, doubles faces. O Jacó apresentou duas faces. Son père lui dit, le voix est de Jacob, mais le corps est O d'Ésaü. pai disse que a voz é do Jacó, mas o corpo é de Esaú. Ne pas être un chrétien de double vie, s'il Não vous plaît. seja cristão de dupla face, não. Et de double apparence. De duas aparências. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens au monde Hoje nós temos cristãos no mundo que nous avons le double face. que temos dupla faces. Mais n'ayez pas cette double face. Mas N'ayez pas cette double face. não seja duas faces. Dieu n'aime pas. Deus não ama isso. Dieu veut que tu sois le vrai. Ce qu'on voit, c'est toi. Deus quer que você seja o verdadeiro, aquilo que vejam em Cherchez à você. montrer nos vraies identités des enfants de Dieu. Procuremos a mostrar a nossa verdadeira identidade de filho de Deus. Jacob a pris la bénédiction Jacó tomou a bênção et il a quitté l'endroit. e ele deixou o La lugar. maman lui dit, quitte. A mamãe disse: Si tu deixa, restes ici, se você ficar aqui, quand ton frère viendra, quando o seu irmão Ele vai te voltar, tuer. ele vai te matar. Jacob était fui loin. Jacó se pôs em fuga longe. La bénédiction que Jacob avait prise, c'était la bénédiction de son frère. A bênção que Jacó Maintenant, je vais obteve era do conclure. seu Écoutez irmão. bien, c'est là où je vais chuter. Entenda onde que eu vou Dieu deixar. avait dit ceci au commencement. Deus disse assim no princípio. Le deuxième enfant, c'est celui qui a ma bénédiction. Deus disse que o segundo filho é que tem a minha bênção. Le deuxième. O segundo. Et maintenant, lorsqu'il arriva le temps de bénir, E quando chegou o momento dele la abençoar, maman a préparé parce qu'elle savait que c'est ça la bénédiction. a mamãe preparou porque sabia que é nele que há a bênção. Mais je viens dire à quelqu'un, Mas eu ouvi dizer para la alguém, bénédiction que Jacob avait prise chez son père, a bênção que Jacó obteve no seu c'était la pai bénédiction des hommes. foi a bênção dos homens. Il n'était pas encore béni. Ele não foi abençoado. na Écoutez realidade. là où Jacob était vraiment béni. Olha aonde que Jacó foi na realidade Lorsqu'il quitta sa abençoado. maison, Quando abandonou a sua casa, un jour il s'est marié avec ses deux femmes.
E dia ele se casou com 2 mulheres. On envoya un messager pour venir lui dire ton frère Esaú te cherche, il veut te tuer. Enviaram mensageiro para lhe dizer que o seu irmão Esaú te La procura e Bible quer te dit matar. Jacob entra dans l'isolement. Il laissa sa femme, ses enfants. Il entra dans un lieu désertique pour prier. E a Bíblia diz que o Jacó entrou em quarentena, deixou as suas famílias Et para quand poder il orar. priait, E quando ele orava, un homme apparut. homem apareceu. Jacob commença à lutter avec cet homme. E o Jacó começou a lutar com esse homem. Il y a chaque chose à son temps. Cada coisa tem o Ne seu vole tempo. pas le mari d'autrui. Não rouba marido Ne do vole outro. pas quelqu'un que toi tu ne connais pas. Não Parce que rouba toi tu le alguém que veux. você não conhece, porque Ne fais pas quelque chose parce que tu le veux. não faz coisa porque você quer. Jacob avait volé la bénédiction de son frère. O Jacó havia Mais roubado en a réalité, bênção do Dieu seu. t'avait promis la bénédiction. Mas na realidade Deus havia Mais lhe ce n'était prometido pas a encore bênção. le temps. Mas não era o momento. Malgré les orientations de la maman, Embora as ce orientações da n'était pas mamãe, encore le temps. mas se Et não foi lorsque cet homme sortait là, il commençait à se bagarrer. e se ele esteve lá, Écoutez, começou quand a lutar com o bagarrer. homem. Quando começou a lutar, L'homme lui dit, laissez-moi aller. deixa-me Quand il ir, fait déjà jour, je dois aller. porque já estava amanhecendo. eu Écoutez preciso ir. Jacob maintenant. Oi, seu Jacó, Je ne te laisserai pas aller não vou te jusqu'à deixar ce que ir tu me béniras. Oh, até que você me Jacob, abençoe. tu veux combien de bénédictions dans la Você vie? precisa quantas bênçãos na Des vida? bénédictions 2 de ton bênçãos. frère, tu as déjà reçu. Você já recebeu Mais do là, seu tu irmão. cherches encore la bénédiction. Agora você procura mais a Sois bênção. patient. Seja La paciente. bénédiction de Dieu A bênção de Deus vient au temps favorable. vem no momento Il favorável. dit ceci à l'homme. Ele disse Je ao ne te homem, laisserai pas. Eu não vou te Il faut deixar que tu me bénisses. até que Il você me commence à se abençoe. bagarrer. E ele Il começou commence a à se lutar. bagarrer. Começou a L'homme lui lutar. dit, laissez-moi aller, O homem Jacob. disse, me deixa eu ir, Non. Jacó. Ele disse, não. Bénis-moi. Abençoa-me. Donc Jacob cherchait la vraie bénédiction. Jacó procurava a Car la verdadeira Bible bênção. dit, Porque a Bíblia c'est diz, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. a bênção do Ce n'est Senhor pas la é que bénédiction de ton enriquece. papa. Não é a Ce n'est bênção do pas la meu pai. bénédiction de ta maman. Não é a bênção da minha C'est mãe. la bénédiction de É a l'Éternel bênção do Senhor qui enrichit que et elle ne enriquece. se fait E suivre ele não se d'aucun. acompanha com nenhum mal. Bénis-moi. Abençoa. Non, Jacob, je dois aller. Bénis-moi. Não, eu preciso ir. Abençoa. Et maintenant, avant que Dieu bénisse Jacob, Agora, antes de Deus abençoar Jacó, il fait quoi? ele fez o quê? Il lui tapa dans la hanche. E ele bateu-lhe na coxa. Il lui tapa où? Ele bateu-lhe aonde? Na coxa. Lorsqu'il lui tapa dans l'hanche, Quando bateu-lhe na coxa, la Bible dit, a Bíblia diz: loqueto ya Jacob, hanche de Jacob, s'est brisée. a anca do Jacó. Je vais t'expliquer quebrou-se. maintenant l'hanche c'est quoi. Eu vou te explicar o que Éphésiens é a- chapitre 6, 14. Efésios capítulo 6, versículo 14. Dans le livre d'Éphésiens 6, 14, Efésios capítulo 6, 14. la Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Tenez donc ferme, seja firme, ayez à vos reins, au sentir ici, está na votre vossa hanche. cintura. ayez dans vos reins la vérité pour sentir. Tenham na vossa cintura a verdade como se. Ayez dans cinto. vos reins quoi? La vérité comme un sentir. Tem na vossa cintura a Et verdade maintenant, como cinto. Jacob avait fait quoi? O que avait Jacob havia menti. feito? Ele mentiu Pour prendre la bénédiction de son frère. para adquirir a bênção do seu irmão. Comme dans son hanche, il n'avait pas la vérité Como comme na sua sentir. anca não teve a Il avait verdade, fallu que Dieu te brise era ça. preciso que Deus o Avant que Dieu te quebrasse. bénisse. Antes de Deus te Chaque abençoar. chose qui t'embrouille, Cada coisa que te chaque estraga, chose qui te freine pour tenir à ta a cada bénédiction. coisa que te impede Dieu você vai lhe atingir a briser. bênção, Deus vai quebrar. C'est ça ce qu'on appelle la délivrance. É isso que se chama C'était ce libertação. jour-là que Jacob était délivré É esse dia que Jacó dans foi cette vie libertado de mensonge. na vida da mentira. Dieu lui a brisé l'ange. Deus quebrou a anca dele. Là-bas, Jacob, Esaú venait pour le tuer. Lá o Esaú estava vindo para matá-lo. Comme Dieu lui a brisé l'ange, Como Deus quebrou-lhe il lui a a anca, donné maintenant le sentir de la vérité. e lhe deu agora a cintura da La colère verdade. de son frère s'est apaisée. A raiva do seu irmão começou a Et pesar. quand lorsqu'ils se sont vus avec son E frère, quando se encontraram la com seu Bible dit irmão, Jacob venait à genoux. e disseram que a Bíblia Quand il a diz vu que son Jacó frère veio de loin, ajoelhando e viu seu Il irmão de s'est longe. agenoué. Ele se pôs de Avec joelho. l'ange brisé, il n'arrivait pas à marcher. Com a anca que não estava quebrada e não conseguia andar. Quelqu'un qui est brisé de hanche, A pessoa que foi quebrantado a anca. mais Dieu lui appelle guerrier.
Mas Deus ele chamou guerreiro. Parce que tu as vaincu, tu as combattu avec Porque moi, você Dieu lutou et les comigo e hommes. você venceu. Lorsque vous combattez avec Dieu, Quando você combate com Deus, sachez-le bien que vous êtes en train de vaincre tout ce qui est créature. quer dizer que você é capaz de vencer tudo Lorsque que foi vous criado. êtes privé avec Dieu, Se você foi vous provado cherchez por la Deus, présence de Dieu. você procura a presença Vous de êtes en Deus. train de vaincre les créatures. Você tentou vencer Parce que tu a parles avec criatura. les créateurs. Porque você lutou com Le o Créateur vous Criador. donne le pouvoir car il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur tout. Porque o Criador que te deu o poder dizendo que eu te dou o poder sobre tudo. Cela veut dire, Quer dizer, comme Jacob avait lutté avec Dieu, como Jacó lutou com Deus, Esaú n'avait pas les forces de battre Jacob. Esaú não tinha mais força de bater o Malgré Jacó. physiquement Jacob était brisé de Embora côtes, fisicamente de o hanches. Jacó estava quebrado, Quand il venait ici, quando ele estava vindo, son frère le voyait. o seu irmão La Bible estava dit vindo. la compassion a entré dans le cœur de A Jacob. Bíblia de diz Esaú. que teve a compaixão no Esaú coração de venait pour Esaú. tuer, O Esaú veio para mais il matar, vient, il tient son frère. mas veio e Il lui dit, disse ao seu irmão: je ne suis pas digne de te tuer. eu não sou digno de te matar. C'est toi qui mérites la bénédiction. Você que merece a bênção. On va reconnaître ta bénédiction. Vão reconhecer a Ce sua n'est bênção. pas un problème Yakolela. Não é problema Ce de n'est pas choro. le problème d'aller chercher les gens. Bondi mangai, bondi mangai. Não é problema de procurar as pessoas que me Écoutez ce que la Bible aceitam. dit. Ouça que a Bíblia diz. L'Esprit de Dieu rendra témoignage O Espírito de Deus vai que vous render êtes testemunho réellement. que vocês são realmente filhos. Peu importe les circonstances que vous voyez aujourd'hui, Não importa as circunstâncias l'Esprit que de vocês Dieu va atravessam. témoigner à votre faveur. O Espírito de Deus vai Partout où testemunhar vous a allez vosso passer, favor. mon frère, ma sœur, Todo lugar que você passar, l'Esprit meu de irmão, Dieu minha va irmã, témoigner. o Espírito de Deus Son vai frère lui testemunhar. cherchait pour tuer, O seu irmão lhe procurava mais para lorsqu'il lui a matar. vu, Mas quando viu, comme lui, ils étaient déjà combattus avec Dieu, como ele já foi son combatido frère com a Deus, changé le langage. o seu irmão mudou a linguagem. Tu mérites la bénédiction. Comment tu connais Você maintenant merece a Esaú? bênção. Comment tu connais que c'est Jacob qui mérite la bénédiction? Como é que você sabe que Pendant que tu Jacob, lui cherchais pour le tuer, o Jacob merece a bênção enquanto quand você Dieu procurava est matá-lo? la bénédiction dans la vie d'un enfant de Dieu, Quando Deus abençoa alguém tout le na monde vida, sera imposé. todas as coisas vão estar contra. Si Dieu s'impose dans votre élévation, E se Deus estiver contra a sua exaltação, même les gouvernements du pays mesmo o governo do país vont obéir. vão Il obedecer. y a des enfants de Dieu Existem filhos de Deus que les gouvernements perdent. que o governo pode Il y a des ajudar. enfants de Dieu Existem filhos de Deus que l'entourage ont confiance en lui. que o seu arredor tem confiança Il y a nele. des enfants de Dieu. Existem filhos de Deus. S'il demande quelque chose, sachez-le que cela va Se arriver. ele pedir alguma coisa, saiba que ele vai alcançar. Est-ce que quelqu'un a compris le message de ce matin? Será que alguém entendeu a mensagem desta manhã? Dieu va te bénir. Deus vai te abençoar. Tu es déjà dans un bon chemin. Você já está num bom caminho. Le chemin que Dieu, No caminho que c'est você le está chemin de Dieu. é o caminho de Deus. J'aimerais que tu te lèves, nous allons Eu prier. quero que você se ponha em pé porque vamos orar. Mets-toi debout, nous allons prier. Se ponha em pé para nós fazermos orar. Si jusqu'à maintenant tu ne vois rien, Se até agora você não está vendo nada, moi je viens te dire, eu vim te dizer, la bénédiction est déjà au chemin. a bênção já está a caminho. L'Éternel et Dieu est en train d'agir dans ta vie. Deus está querendo agir na Il sua est en vida. train d'agir déjà. Ele quer agir já. Il est en train de changer les positions. Ele quer mudar a posição. Il va bénir quelqu'un ce matin. Ele quer abençoar alguém Dieu nesta veut te manhã. bénir ce matin. Deus quer te abençoar Dieu nesta veut te manhã. faire du bien ce Deus matin. quer te fazer a bondade Commence nesta à manhã. prier. Começa a orar. Dis à Dieu, mais voici Diga, Jésus. Senhor, sou aqui. Tu connais mes Você problèmes. conhece meus Tu problemas. connais mes Você problèmes. conhece meus problemas. Fais-moi du bien, Jésus. Faça meu bem, Jesus. Yahweh tobelemi pembeni nayo yamba masanjoli tobonzeli yo bomoi topesa nayo mitema posa nayo. Priez, priez, priez. Yahweh mama Yahweh Yahweh tobele Yahweh biso tobele mi pembeni nayo yamba masanjoli biso tobonjeli oh pesa nayo posa nayo
Kombo na Yesu. Babeli. Bakangami. Yahweh. Yahweh. Kumama. Oh, loboko nayoya. Commence à dire à Dieu, Seigneur, que ta main me touche. J'ai besoin de vivre ta main, Jésus. J'ai besoin de témoigner dans ma famille, dans ma vie. Fais quelque chose. Babeli Rabika. Oh, Yahweh. 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 Priez, 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 priez. Yahweh, Nzambe Zua. Kembo. Yahweh. Yahweh. Yahweh, Nzambe Zua. Kembo. Yahweh, biso tobelemi. Yahweh, biso tobelemi. Pembeni na yo tosopimi te mana biso tolingi koloba nyonso osaleli biso Yahweh Nzambe Zua Kembo Yahweh, Yahweh. Oh, oh, oh. L'Éternel est Dieu veut te bénir. Il veut te faire du bien. Dites à lui, ceux qui malades, il habika. Diz a ele se é doença que eu seja salvo. Ceux qui problème, ils ont les kelangai na mona moboko na yo. Seu problema. Nazala posa kokango la mayawe na ngai. Eu necessitado de ser libertado, meu Pai. Il est le véritable Dieu. Ele é o verdadeiro Deus. Je vais prier pour toi. Éternel est Dieu tout-puissant. Eterno Deus Todo-Poderoso. Toi qui connais nos vies, Jésus. Tu que conheces a minha vida, Jesus. Bénis la vie de mon frère, de ma sœur ce Abençoa matin. a vida do meu irmão e minha irmã.